aí, pessoal? Bora para mais uma questão aqui. Essa questão é uma questão fácil, é uma questão da parte inicial de geometria espacial, tá? É uma questão que não exige muito, mas se você não tiver um embasamento teórico, você se perde na questão, tá? É uma questão simples, mas precisa bastante da teoria. E eu vou fazer uso nessa questão de qual fórmula? Simples. Nós vamos fazer uso da relação de Euler. Mas, professor, qual é a relação de Euler? Bora lá. A nossa segunda relação de Euler, tá? Que é para sólidos fechados, eu tenho o seguinte: V mais F é igual a A mais 2. Essa é a nossa segunda relação de Euler ou de Euler, como vocês queiram. V é o número de vértices, F é o número de faces, A é o número de arestas. Legal. O que a questão nos fornece? Vamos lá. Primeiro, um poliedro convexo com 32 vértices. Possui apenas faces triangulares. O que é que ele quer? O número de arestas desse poliedro é... Bom, bora lá. O que a questão nos forneceu? Forneceu o número de vértices, V. Eu tenho um total aí de 32. Disse que as faces eram triangulares, isso vai nos ajudar a fazer uma relação daqui a pouco. E ele quer saber o número de arestas, beleza, eu quero o número de arestas, legal. Mas espera aí, professor, para aplicar a relação de Euler ou relação de Euler, eu preciso número de vértices, número de faces para calcular arestas. Eu não tenho o número de faces, não, nós não temos, mas nós temos o tipo de face. Eles são faces triangulares. Vamos montar aqui uma relaçãozinha simples que é muito útil para a gente. Como vai ser essa relação? Vamos lá. Vamos imaginar que você tem diversos triângulos, certo? Triângulos iguais, triângulos equiláteros, e você vai colando um no outro para terminar fechando o seu poliedro. Então, bora lá. Eu tenho a minha primeira face. Eu vou pegar aqui o meu primeiro triângulo. Está aqui. Nosso primeiro triângulo está feito. Eu vou pegar o meu segundo triângulo e vou colar aqui ao lado. Meu segundo triângulo está colado aqui ao lado. Aí eu pego outro triângulo, colo aqui do lado. Certinho? E assim, sucessivamente, a gente vai juntando os triângulos até fechar o nosso poliedro. Mas o que é que eu quero observar aqui com vocês? Simples. Quando você fechar o seu poliedro, esse segmento aqui, que é a junção desse triângulo azul com o triângulo vermelho, vai ser chamado de aresta. Esse segmento aqui, que é a junção do triângulo preto com o triângulo vermelho, também será chamado de arestas. Ou seja, o que eu quero concluir aqui é o seguinte: para encontrarmos uma aresta, nós necessitamos, nós precisamos, certo? De dois lados de cada face. Eu tenho aí faces triangulares. Eu posso então calcular o total de lados que eu tenho. É só ter o total de faces. Cada face possui 3 lados. Beleza. Só que se eu preciso de 2 lados para montar uma aresta, o que acontece? Quando eu calcular o total de lados, eu vou ter o dobro de arestas. Perfeito? Só dividir por 2 eu terei o meu valor. Então eu posso montar a seguinte relação, pessoal. Que 2A, ou seja, 2 vezes o número de arestas, é igual, nessa situação, a 3 vezes o número de faces, a 3F. Professor, por que nessa situação? Simples. Porque se o nosso poliedro tivesse faces quadradas, quadrangulares, não seria 3F. Seria 4, porque cada face teria 4 lados. Se fosse faces pentagonais, 5, e assim sucessivamente. Porém, o valor de 2A permanece. Então, 2A é igual a 3F, no caso de um poliedro com faces triangulares, 4F, no caso de um poliedro com faces quadrangulares, 5F, no caso de um poliedro com faces pentagonais, e assim sucessivamente, certo? Então, eu posso tranquilamente fazer o seguinte: afirmar, já que número de faces não me interessa, quem me interessa é o número de arestas, eu posso dizer que F é igual a 2A dividido por 3. Legal. Agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho número de vértices, eu quero calcular a quantidade de arestas e eu tenho o valor das faces em função das arestas. Acaba meu problema.
Aplicando a relação de Euler, V, 32, mais F, 2A dividido por 3, é igual ao número de arestas, mais 2. Tirando o nosso MC, eu posso garantir que será igual a 3. Então, eu passo a ter o quê? Vamos lá. 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 32, ficamos com 96. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2A, permanece 2A. 3 dividido por 1 dá 3 vezes A, dá 3A. Mais 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, dá 6. Como eu tirei o mínimo no primeiro e no segundo membro, nós podemos simplesmente cancelar esse com esse. Passamos a ter então o seguinte. Eu vou pegar esse 3A, passo para cá, pego 96, passo para lá. Ficamos com 2A menos 3A é igual a 6 menos 96. Se eu multiplicar a minha equação por menos 1, eu vou fazer inversão de sinais, certinho? 2A menos 3A dá menos A vezes menos 1, dá, que é igual 6 menos 96 dá menos 96. Multiplicado por menos 1, ficamos com 90. Já que 96 menos 6 vai dar 90. Logo, concluímos que a alternativa correta da nossa questão é letra C. Ok? Espero ter tirado a dúvida. Até a próxima.